Juízes capítulo 15, nós retomamos nesta noite, então, a exposição do livro dos Juízes. Estamos chegando ao final da história de Sansão. Ouça com atenção, com reverência, a leitura da Santa Palavra de Deus. Esta é a voz de Deus falada aos nossos corações. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela a irmã, que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando facho, as virou cauda com cauda, e lhes atou com facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus. E assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresco à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar de Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Racoré até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Baixe a cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nós te rogamos, te pedimos que nesta noite o Senhor mais uma vez possa falar aos nossos corações. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa conduzir a tua igreja. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos confrontar, nos consolar também, expor os nossos medos, pecados, mas que acima de tudo, ó Deus, a tua igreja possa contemplar hoje de forma clara em seus corações que o Senhor não os deixou sozinhos e que está a batalhar por nós. E que um dia nós veremos a vitória final
do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele, meu Deus, que nós assim te oramos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, alguns aspectos de Deus certamente são lembrados mais facilmente por cada um de nós. Nós temos a tendência de sempre imaginarmos Deus como aquele que nos protege, ele é o nosso protetor. E de fato ele é. Nós podemos também lembrar que Deus é aquele que nos auxilia, e nós lembramos disso costumeiramente. Nós temos o auxílio do nosso Deus. Deus também é visto como aquele que nos consola, ele é o nosso consolador. Mas há um outro aspecto de Deus que nós também devemos lembrar sempre. Deus deve ser visto como o nosso grande guerreiro, aquele que luta por nós e que não nos deixa sozinhos. Lembre-se que a vida cristã, como eu aqui já falei muitas vezes, não é um mar de rosas. Na verdade, a vida cristã se apresenta muito mais como um campo de batalha, onde o povo de Deus está costumeiramente lutando contra os inimigos da igreja. Nós temos que lembrar que essa luta ela não é feita de modo exclusivo pelos crentes. Nós não lutamos sozinhos. O Senhor é quem luta por nós, ele luta no meio de nós, e mais do que isso, ele luta à nossa frente. Lembre-se daquilo que aconteceu conforme é retratado em Êxodo, capítulo 14, quando o povo saiu do Egito e que estava diante do Mar Vermelho, e eles olham para trás, eles enxergam a Faraó e o seu exército se aproximando. Eles começam a reclamar. E naquele momento o Senhor diz a Moisés o que aconteceria. E ele então diz ao povo, o Senhor pelejará por vós. Porque é sempre assim que acontece. Deus está costumeiramente lutando contra os ímpios para defender o seu povo, para os ajudar nos momentos difíceis. E é exatamente isso que vemos quando olhamos para esse texto no livro dos Juízes, capítulo número 15. Certamente que você se lembra que Juízes apresenta muitas batalhas, muitas lutas que estão sendo travadas pelo povo de Israel diante dos inimigos que estão ocupando a terra de Canaã. A terra que o Senhor prometeu ao povo de Israel estava ocupada quando eles retornam do Egito. O povo então vai tomar posse daquela terra e muitas e sucessivas batalhas se seguirão. Nós estamos acompanhando que em alguns momentos o povo se esquece de Deus, o povo se volta para o pecado, o Senhor os disciplina, trazendo sobre eles o poder de uma nação inimiga para os subjugar. Eles se tornam escravos, durante algum tempo eles sofrem, mas eles clamam ao Senhor. E o Senhor então levanta um libertador. O último dos juízes descrito aqui neste livro se chama Sansão. Certamente o mais famoso de todos eles, e certamente o mais atrapalhado de todos eles. Ele tem um começo fantástico. Capítulo 13 apresenta o seu nascimento, onde o próprio Cristo vem e anuncia para os seus pais que nasceria um menino especial para libertar a Israel. Toda uma expectativa é criada a respeito de Sansão. Mas no capítulo 14 nós vemos que este homem que deveria ser o grande líder de Israel se transforma em um grande problema para Israel. Ele se casa com uma mulher incircuncisa, uma das filhas dos filisteus, e depois, no seu casamento, ele arruma uma grande confusão e transforma toda aquela situação em um grande problema também para a família da moça. Ele abandona a sua esposa, vai embora, e agora nós temos no capítulo 15 a continuação dessa história. Mas um aspecto, irmãos, que eu quero que você lembre sempre que você estiver lendo Juízes, e em especial quando você estiver lendo a história de Sansão. Porque o grande foco aqui não é Sansão, não são os seus atos controversos, mas você deve se lembrar de uma coisa muito importante. O Senhor, ele não abandona o seu povo. O Senhor não deixa o seu povo entregue ao domínio do mal, entregue ao domínio do pecado. De maneira que o Senhor luta por eles. E Deus é o grande personagem da história de Juízes. Aquele que nunca abandona o seu povo e que sempre vem para lutar por eles, com eles, no meio deles. Ele lutará pelo seu povo contra os ímpios. Será justamente sobre isso, então, que nós meditaremos nesta noite. Os convido, meus irmãos, a meditarem comigo sobre o seguinte tema: a batalha de Deus contra os ímpios. Por que o nosso Deus ele precisa batalhar contra os ímpios? A primeira resposta está do verso 1 ao verso 8. É para limitar o progresso dos ímpios. Veja comigo aquilo que é apresentado no texto a partir do verso 1 até o verso número 8. Deus precisa lutar
contra os ímpios para limitar o seu progresso. Conforme já foi citado, Sansão ele se casou, mas ele foi embora. Ele ficou com raiva porque a sua esposa contou o segredo daquela brincadeira que ele criou para conquistar 30 roupas especiais, 30 ternos. Ele fez uma aposta e ninguém era capaz de responder aquele enigma que ele criou. E os homens filisteus, eles ameaçaram a esposa de Sansão, dizendo: se você não descobrir, nós vamos colocar fogo em você e no seu pai. E ela então passou os 7 dias de casamento chorando, pedindo, implorando para que ele contasse o segredo. Ele conta, ela revela para os filisteus, eles dizem a Sansão, Sansão se zanga, mata 30 homens, vai pegar as roupas deles e depois ele some. Abandona a sua esposa, vai embora. Ele é um homem de atos questionáveis, estranhos. Mais questionável ainda é a forma como Sansão se comporta depois. No verso 1 diz que passado algum tempo, então não é pouco tempo, provavelmente muito tempo se passou. Talvez aí ele passou alguns meses sem aparecer naquilo que seria a sua casa com aquela mulher. E ele resolve voltar pensando: bom, a minha esposa está lá me esperando, eu vou agradá-la. Eu não sei como é que os meninos aqui, quando vão a Patos, fazem. Se eles levam assim cacau show, levam as flores. Se você que já casou, já passou dessa fase. Mas é bom, de vez em quando, levar um presentinho para a esposa, agradar a sua amada. Sansão leva um cabrito. Ele tem uma escolha interessante. Não é um buquê de rosas, mas ele escolhe um cabrito. E vai chegar lá com a cara mais lisa do mundo, como a gente costuma dizer. Ele foi visitar a sua mulher. Pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Mas o que é que aconteceu? Ela foi entregue a outro homem. O pai ficou com medo que a filha ficasse mal falada. A mulher foi abandonada, ele foi embora. Ele então entregou ela para outro homem que estava na festa. E quando Sansão chega, o pai diz a ele: não, a mulher já é mulher de outro. Você sumiu. Só que o pai dela sabe com quem está falando, porque no capítulo 14, se lembre, Sansão matou vários homens, sem nenhum esforço. Então ele sabe que aquele rapaz diante dele é uma pessoa perigosa. E é por isso que ele vai fazer uma oferta. Olha, ela está casada, mas tem a irmã, que é mais nova e mais bonita. Não sei se ela era mais bonita, mas mais nova, certamente. E o que ele está querendo é ajeitar a situação de uma forma diplomática para que não haja uma outra confusão, para que Sansão não derrame sangue, em especial dele. Sansão não vai gostar dessa história, porque se lembre do que ele havia dito para os seus pais, quando os seus pais questionaram: não há mulher entre os filhos de Israel para você casar, você precisa casar com uma das incircuncisas dos filisteus, e ele disse: só dela me agrado, só quero ela. Então ele não quer a irmã. E ele faz um aviso. Verso 3: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E ele tem um senso de humor estranho. Porque o que é que deveria acontecer de fato na história de Sansão? Se ele é um libertador, ele deveria agir como os outros libertadores. Ele chama Israel para a batalha e diz: vamos à batalha, vamos lutar contra os filisteus. Mas não é isso que ele faz. Ele tem uns métodos, umas atitudes que não são fáceis de compreender o que é que está na mente dele. Ele resolve encontrar 30 raposas, 300 raposas, aliás, e ele vai amarrar a cauda de uma na outra, vai colocar fogo nas bichinhas e vai soltar elas dentro da roça dos filisteus. E também dentro daquele cereal que já havia sido colhido. Então, toda a economia dos filisteus, ela foi destruída por Sansão. Ele colocou esses animais em chamas pelas roças, já com a palha seca, e tudo aquilo foi destruído. O ato de Sansão, ele é esquisito, mas ele, convenhamos, ele dá certo. Porque se ele tinha o objetivo de prejudicar os filisteus, ele conseguiu. Ele acabou com a economia deles. Imagine você plantar uma roça, no final de tudo isso, alguém colocar fogo nisso. Não é certamente algo bom. É o que Sansão faz. Então, aquilo que havia sido colhido é destruído. Aquilo que ainda não havia sido colhido também é destruído. E aqui há um aspecto interessante, porque um dos deuses do panteão filisteu é Dagon, e ele é também considerado como o deus da agricultura.
Então há um aspecto que muitos teólogos falam sobre ser uma vitória teológica. Deus está também mostrando o seu poder diante de um Deus que deveria protegê-los, no caso os filisteus, mas que está sendo humilhado por um único homem que coloca fogo nas suas propriedades através de animais que ele encontra. O que é que os filisteus vão fazer diante disso? Capítulo 14, eles fizeram uma promessa. Se você, no caso, esposa de Sansão, não descobrir o segredo, nós vamos colocar fogo em você e também no seu pai. Eles cumpriram a promessa. Mesmo que ela tivesse contado o segredo, quando eles descobrem quem fez aquilo, que foi Sansão, e é dito foi o genro do Timinita, eles não pensam duas vezes. Eles são homens cruéis, eles são homens maus. E eles pensam então em vingança. E eles se vingam daqueles que eram inocentes. E pior ainda, daqueles que faziam parte do seu próprio povo. Eles não têm misericórdia. Eles não têm um senso de bondade. E o que eles fazem é certamente algo cruel e terrível. A resposta de Sansão também é imediata. Verso 7 diz: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feri-os com grande carnificina. Provavelmente o que Sansão fez foi atingi-los de uma forma impiedosa. Ele vai até os filisteus e ele faz um grande estrago. Ele sai matando, dilacerando, fazendo coisas que o texto nem mesmo menciona. Mas o fato é que ele mata vários filisteus. E todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para esse texto, nós temos que novamente lembrarmos que Deus é o grande personagem nessa história. No capítulo anterior, por vezes é dito que o Senhor está arquitetando para que aquela situação onde Israel estava vivendo debaixo do jugo dos filisteus tivesse fim. Porque não é só uma questão de que Israel está sendo escravizado, mas que Israel gosta do que vive, se acostumou com aquela situação. E Deus ele não pode permitir que o seu povo fique desta forma. Afinal, todas as vezes que a igreja recua, o mal avança. Todas as vezes que a igreja se cala, há um progresso cada vez maior por parte de todos aqueles que odeiam ao Senhor, odeiam a sua palavra, odeiam a sua igreja. O progresso do mal neste mundo, ele não pode ser evitado se não for através do Santo Evangelho. É o Evangelho de Deus que, de fato, vai trazer um limite, que vai barrar o mal neste mundo. Não espere pelos governos, não espere pela ONU, não espere por homens, mas lembre-se sempre que todo o mal que nós vemos disseminado por esta terra, somente o Senhor é capaz de barrar. Então, as atrocidades que muitas vezes nós vemos sendo cometidas por ímpios, como matarem crianças no ventre de suas mães, e nós podemos perguntar, aonde está o Senhor? E certamente que em algum momento já passou pela sua mente, pelo seu coração, esse tipo de pergunta. Diante de atrocidades, de maldades que os homens são capazes de cometer contra o seu semelhante, aonde crianças são violentadas, aonde inocentes são assassinados, nós podemos fazer esta pergunta: por que Deus não age? Mas a resposta que lhe dou é: Deus nunca deixou de agir. Somente o Senhor é capaz de barrar a maldade deste mundo. E pode ter certeza, meu irmão, que se nós não temos um mundo ainda pior, é pela ação de Deus. A sua graça comum limitando, impedindo que o mal tenha um progresso ainda pior sobre esta terra. Protegendo também a sua igreja, apesar de cristãos estarem perdendo suas vidas em algumas partes do mundo. Mas a igreja ela não é derrotada de forma completa. Ela continua a avançar. E o sangue dos mártires, como nós vemos muitas vezes, é aquilo que vai regar a terra onde outros cristãos surgirão. O Senhor não deixará de forma alguma que o mal prevaleça. E Ele está, sim, limitando este progresso. É por isso, então, que o Senhor luta ao nosso lado contra os ímpios para limitar o seu progresso. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós veremos, a partir do verso número 9 até o verso de número 13, outro aspecto. Por que é que o Senhor luta, precisa lutar contra os ímpios? Por causa, muitas vezes, da nossa apatia espiritual. Verso 9 ao verso 13, nós temos uma parte do texto que eu considero bastante triste. Você pode dizer, pastor, mas a primeira parte não foi triste? Onde uma mulher
e um homem, no caso seu pai, foram mortos, queimados, é triste. Certamente que é. Mas eu considero ainda mais triste quando a igreja ela se adequa a uma situação na qual ela vive debaixo do pecado e está tudo bem. Que é o que nós vemos agora. O que é que acontece? Sansão ele foi para a fenda de Etã, na rocha de Etã, e lá ficou. Os filisteus, diante daquela carnificina que foi produzida por ele, resolvem sair ao ataque. Eles então se acamparam contra Judá, uma das tribos de Israel. E Judá, diante daquela ameaça de guerra, eles vão então perguntar: por que é que vocês estão querendo brigar conosco? Basicamente é assim: eu estou aqui tão quietinho no meu canto, não venha me mexer comigo, me deixe quieto. Mas aí eles vão responder: ora, por causa daquilo que Sansão fez. Sansão não é um israelita como vocês? Então, nós não podemos ficar sem uma resposta diante daquilo que Sansão fez. E é por isso que nós estamos aqui para lutar. E Judá, irmãos, tem uma atitude estranha. Primeiramente, você pode pensar que vai acontecer algo bom, porque diz o verso 11: 3.000 homens de Judá se reuniram. E eles vão até o encontro de Sansão. Lembre-se, Sansão é um libertador. E no passado, todas as vezes que um libertador surgia, um juiz vinha, o que acontecia em seguida? O povo se reunia a ele e eles saíam para a batalha. Mas não é o que vai acontecer agora. Esse povo se reúne, 3.000 soldados, eles vão até Sansão, mas eles desejam entregar Sansão para os filisteus. E isso chama a nossa atenção porque o tempo passou em Israel, nós não sabemos exatamente quanto tempo, desde o início da conquista da terra pelos israelitas, mas se você lembrar, eu peço que você abra comigo capítulo 1 de Juízes. No verso 4, vai nos ser dito assim: subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Judá foi para a guerra. Judá foi para a batalha. Confiando no Senhor, eles partiram para a batalha. Mas não é só de coisas boas que o livro de Juízes vai tratar. Na verdade, é mais de coisa ruim, como vocês já viram. E o que aconteceu? Judá foi o primeiro a ir para a guerra. Então, aquilo deveria estimular para que os demais soldados de Israel, das demais tribos, também saíssem para a batalha. Mas o verso 27 vai dizer: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã. Verso 27 do capítulo 1. Verso 30. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Asser não expulsou os habitantes de Aco. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, e por aí vai. Apenas Judá conseguiu, de fato, vencer as suas batalhas. E o que aconteceu diante disso? Todos os demais povos, todas as demais tribos, elas passam a conviver de forma harmoniosa com os habitantes da terra. Mas a ordem do Senhor era: vocês devem entrar na terra e vocês devem expulsar os habitantes daquela terra. Porque isso é o juízo de Deus contra aqueles que estão vivendo na terra que pertence ao Senhor e que Ele entrega ao seu povo. Passam-se muitos anos, passa-se muito tempo. E o cenário que nós temos agora no capítulo 15 é outro. Judá se acovardou, Judá se acostumou. E eles vão até Sansão justamente com esta pergunta. Ora, no verso de número 13. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Basicamente eles estão dizendo assim: Sansão, você está ficando doido? Eles são os nossos deuses, basicamente. Eles dominam sobre nós. Nós estamos debaixo da vontade deles. Você não tinha que procurar uma confusão com eles. Então, o que acontece é que Judá está vivendo de forma muito boa nessa situação, onde eles não mais podem ter a liberdade que antes desfrutavam. Um grande exército de guerreiros se transformou em homens que são covardes diante de inimigos que eles poderiam vencer se confiassem no Senhor. Sansão vai dizer: ora, eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo. Mas eles têm uma proposta para Sansão, porque eles não querem entrar em batalha com Sansão. Não sei se era por uma questão de nós não queremos matar um irmão nosso, ou se é porque eles tinham
também medo de Sansão diante das notícias que circulavam a respeito de Sansão. Mas o que eles vão fazer é um acordo com Sansão. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai te amarrar, a gente vai descer com você e a gente vai te entregar aos filisteus. Tá certo assim? Sansão pergunta, mas vocês vão me matar? Não. A gente só vai entregar você para que eles matem você. Mas nós mesmos não vamos matar você, não. Pode ficar tranquilo. De toda forma, o acordo não era muito interessante para Sansão. Mas é interessante porque Sansão aceita. E ele poderia lutar também contra os seus irmãos. Ele poderia também se revoltar, dizer, que história é essa? Vocês acham que eu vou me entregar assim, de mão beijada? Mas é o que ele faz. Ele aceita. Ele aceita ser amarrado e entregue pelos seus. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Vocês conseguem lembrar de alguém que também esteve em uma situação parecida como esta? Tirando, certamente, todos os aspectos negativos de Sansão, lembre-se que ele é um libertador de Israel. Ele é um juiz. E ele nos aponta para aquele que é o libertador perfeito, para o grande juiz que é Cristo. Só que o que deve nos chamar a atenção, meus irmãos, é o fato de que estes irmãos nossos, eles simplesmente se tornaram escravos do pecado. E eles não estão dispostos a quebrar com essa escravidão. E que coisa triste nós vemos diante de um texto como esse. Mas também que deve lembrar a nossa situação. Porque se não é o Senhor a intervir na nossa vida, nós ainda seríamos escravos. Nós ainda estaríamos diante de uma situação na qual nós nunca conseguiríamos mudar. Seríamos para sempre pessoas acorrentadas ao pecado. Nessa noite o Senhor então nos lembra que em alguns momentos, mesmo aqueles que já foram libertados, eles podem se colocar em uma situação de escravidão. Muitos que estão na igreja estão vivendo em uma situação onde eles são dominados pelo pecado, onde eles estão acorrentados pelo pecado. Estão neste domínio, mas aparentemente eles gostam disso. Eles não querem de maneira alguma serem incomodados. É por isso que, inclusive, muitos procuram igrejas onde não se toca sobre o assunto pecado. Não se fale sobre este assunto na minha presença, porque eu não quero ser incomodado. Eu estou vivendo muito bem, na minha escravidão, com o meu pecado, e eu não quero que Deus faça uma mudança nessa história. As palavras podem não ser ditas, mas é o que está no coração de muitos ditos crentes de nossos dias. E é necessário, meus irmãos, que haja uma mudança. É necessário que haja um desejo por libertação, de sair desta situação tão deplorável de escravidão espiritual. É isso que o Senhor nos lembra também nesta noite. Ele precisa lutar por nós, porque em muitos momentos existe apatia espiritual entre o povo de Deus. E eles se acostumam a viver de forma humilhante, escravizados ao pecado. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós veremos que o Senhor, ele também precisa batalhar contra os ímpios, porque nós não somos capazes de lutarmos sozinhos. É o que nós veremos então na parte final do texto, a partir do verso 14. Diz o texto que Sansão, ele foi amarrado então pelos judeus, e ele é levado até a presença dos filisteus. E quando os filisteus veem Sansão amarrado, eles comemoram, eles se alegram. Nós temos então já uma vitória, o nosso inimigo está amarrado. Agora vai ser mais fácil de matá-lo, de destruí-lo. Mas diz o texto que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Naquele instante, o Espírito do Senhor vem e capacita Sansão. Naquele instante, Sansão tem novamente uma força sobrenatural. E aqui é importante você sempre lembrar, é ensinado muitas vezes de forma completamente equivocada e errada. A força de Sansão vem dos seus cabelos. Não, a força de Sansão vem do Senhor. Sansão simplesmente tinha que obedecer aos votos que Deus estabeleceu na sua vida. Ele não poderia tocar em um animal imundo, ele não poderia cortar os seus cabelos e ele não poderia tomar bebida alcoólica. Nós já vimos que ele quebrou 2 destes mandamentos que Deus deu para a sua vida como nazireu. E o último é no capítulo 16, quando ele então tem os cabelos cortados. O que é que Sansão vai fazer quando aquela força tão grande vem sobre ele? Ele vai agir. Mas a forma como ele age é que é o problema.
achou uma queixada de jumento ainda fresca. Então, basicamente, é como se você estivesse andando ali pela pista e encontrasse um jumento que foi partido ao meio, ficou só a cabeça do bichinho lá, passou um tempo, todo um processo ali, onde a cabeça do jumento está em estado de decomposição, mas ainda tem um pouco de pele, tem uns dentes lá sobrando, e você vai e pega isso. Já é algo terrível de se imaginar. Ainda mais pelo fato de que Sansão, como nazireu, não poderia tocar em algo que estava morto. Ele já fez isso com o leão, lembra? Ele mata o leão e depois ele volta e encontra ali a mel de abelha e ele pega do próprio cadáver do leão. Agora ele encontra a cabeça do jumento. E qual era a necessidade que ele tinha de fazer isso? Nenhuma. Ele poderia matá-los com suas mãos. Mas ele sempre age dessa forma. E ele então vai ferir 1000 homens. E percebe como ele tem um senso de humor assim estranho? Porque ele faz uma musiquinha. Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, ferir 1000 homens. Ele faz uma musiquinha para comemorar. Embora o que ele esteja fazendo seja bom para Israel, porque ele está destruindo os inimigos, ao mesmo tempo ele está desobedecendo às ordens de Deus para a sua vida de consagração. Isso também é um aspecto importante. A obra de Deus ela não deve ser feita pelo meu modo, pela forma como eu gosto, pela forma como eu acho que dá certo, mas através daquilo que Deus estabelece através da sua palavra. É assim que nós fazemos a obra de Deus. Mas o que eu quero de fato que você perceba é que Sansão, ele não está sozinho, apesar do seu povo ter abandonado a ele. Ele está lutando com o auxílio de Deus. E esse auxílio não se limitou àquele momento da batalha, mas ao que vem depois. Porque diz o texto que quando ele acaba esta batalha, ele tem muita sede, ele fica em tempo de morrer, e ele faz um clamor a Deus. E é a primeira vez que nós vemos Sansão fazer isso no texto. Ele clama ao Senhor e ele faz a seguinte oração: por intermédio de teu servo, deste esta grande salvação. Você percebe como Sansão conhece Deus? Ele sabe quem é o Senhor. Provavelmente ele aprendeu com os seus pais. Ele sabe exatamente que aquilo que aconteceu não foi porque ele fosse um grande guerreiro, um grande soldado. Aquilo aconteceu porque o Senhor o ajudou. E é por isso, então, que ele, na sua oração, reconhece o agir de Deus. Mas ele tem uma reclamação juntamente com isso. Ele diz: morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos. Eu gosto dessa parte aqui porque mostra como Sansão é cara de pau. Porque o seu pai perguntou: você vai casar com uma incircuncisa, com uma descrente? E ele agora está dizendo: Senhor, eu venci essa batalha que o Senhor me concedeu e eu agora vou morrer nas mãos destes incircuncisos? Vou morrer no meio dos descrentes? Você queria antes até casar com eles e agora está reclamando de morrer nas mãos deles? É sempre o aspecto da reclamação. Mas o Senhor age. O Senhor, de forma bondosa, vai intervir mais uma vez para que Sansão ele possa sobreviver. E diz o texto que água vai surgir. Se é água que você precisa, a água lhe será dada. E ele não vai morrer. Ele vai recobrar as suas forças. E encerra-se o texto dizendo que ele julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Nós temos, irmãos, certamente que olhar para esse texto e entender algo fundamental. A igreja, ela precisa do auxílio do Senhor. Sansão, ele sabia disso. Ele sabia que precisava de Deus. Apesar de já ter conquistado vitórias impressionantes, mas ele entendia que sem o auxílio do Senhor, ele não conseguiria vencer. Ele não conseguiria, de forma alguma, aqueles feitos impressionantes. Tudo aquilo vinha da mão de Deus. E nós também precisamos aprender isto. Tudo aquilo que nós fazemos não é pela nossa capacidade, não é pela nossa inteligência, não é pelos nossos recursos, mas pela bondade e misericórdia de Deus que está no meio do seu povo, ajudando a cada um deles na sua batalha. Muito se fala, irmãos, sobre batalha espiritual em nossos dias, mas o foco está sempre errado, porque o foco nunca é em Deus, mas no homem. E é por isso que tem tanto sermão por aí que agrada às pessoas, mesmo sendo uma barbaridade, uma heresia completa, mostrando que o homem é forte, que o homem é poderoso, que o homem é capaz, que ele tem dentro de si até mesmo uma resposta para os seus problemas. Não.
Nenhum de nós aqui pode bater no seu peito e dizer que tem a resposta para qualquer coisa. Porque nós aprendemos e entendemos através do Senhor que tudo aquilo que temos vem das suas mãos. Tudo aquilo que nós fazemos não é porque somos inteligentes e capazes, mas porque o Senhor misericordiosamente nos capacita, nos abençoa, nos ajuda para que sejamos capazes de não apenas vivermos neste mundo, mas também de realizarmos a sua obra. O foco deve estar sempre no Senhor, na sua glória. O foco nunca deve estar nos homens, porque nós somos falhos, fracos, pecadores. O foco, meus irmãos, deve estar sempre naquilo que Deus faz pela sua igreja, mesmo quando esta igreja se recusa a obedecê-lo. Mesmo quando esta igreja se recusa a fazer a sua vontade e busca fazer a obra dele de acordo com o jeito que ela gosta, que ela imagina ser bom. Por vezes, meus irmãos, os nossos olhos podem nos levar ao engano de que a igreja ela está em um aspecto até mesmo derrotado. Diante de tudo isso que eu falei, você pode pensar isso. Então a igreja está derrotada. Não, a igreja não está derrotada. E a igreja não está derrotada por um aspecto muito simples. O nosso grande rei, Jesus, ele garante a vitória desta igreja. Não foi Sansão quem garantiu aquela vitória para Israel, foi o Senhor. Não é, meu irmão, a capacidade que nós temos de fazer alguma coisa que garante que a igreja possa avançar. Mas é o fato de que Cristo, na cruz do Calvário, venceu os nossos inimigos. E como diz Paulo, ele triunfou na cruz. Onde muitos imaginam que ele estava derrotado, na verdade ele estava sendo vitorioso, glorioso, mostrando o seu poder, mostrando que a força dele era maior do que qualquer inimigo que se levantasse contra a sua igreja. Nosso libertador final é Cristo Jesus. E um dia, meus irmãos, ele será visto por todos. Um dia haverá uma grande derrota e uma derrota final, que encerrará de uma vez por todas as batalhas que o povo de Deus tem travado. Essa batalha se encerrará no dia que Cristo Jesus retornar e ele há de voltar. O grande juiz, o grande libertador, ele virá de forma que ninguém espera, ninguém imagina, mas ele virá com toda a sua força e com todo o seu poder. E ele destruirá de uma vez por todas todos aqueles que se levantam contra a sua igreja. A nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. A nossa esperança deve estar nisso, em saber que ele luta por nós, que ele já venceu na cruz e nos garante que a vitória final está chegando. É necessário, então, que a sua igreja confie, creia, acredite e continue a marchar em alegria e obediência ao santo evangelho de Deus, na certeza de que um dia nós o veremos. E esse será certamente um dia glorioso. Esse será um dia de júbilo para a igreja do Senhor, porque a última batalha, o último momento em que um ímpio poderá sorrir contra a igreja, será no dia que o sol da justiça brilhar diante de todos os nossos olhos. Neste dia, aqueles que de fato servem ao Senhor verão o poder de Deus. Nesse dia, aqueles que odeiam ao Senhor conhecerão de fato a sua ira, o seu juízo. Eles saberão quem é Deus. Que você, meu irmão, saiba o aspecto bom dessa história. Que você o espere e o receba como libertador, que você deve ter no seu coração. Mas se a sua vida ainda não está entregue a Cristo, eu sinto muito de dizer, você é um ímpio. E o destino final será morte, condenação. Deus vai destruir a sua vida através de Cristo. Não, não será um dia de glória para você o dia que Cristo voltar. Será um dia de dor, um dia de tormento. Mas pior de tudo, é apenas o início, que nunca terá fim. Você padecerá eternamente por causa da justiça de Cristo. Mas que nessa noite você se lembre disso. Você não precisa estar lutando contra o Senhor. Você pode estar lutando junto do Senhor, na confiança do Senhor. Mas você precisa que Cristo seja o seu libertador. Nós temos, meus irmãos, algumas lições práticas que são importantes e indispensáveis para as nossas vidas. Primeiramente, não perca a sua esperança no Senhor diante das perversidades dos homens. Eu sei que você, quando acompanha a rede social, quando cai na besteira de ligar no Jornal Nacional, quando você começa a ouvir as notícias que circulam pelo mundo,
E são notícias realmente ruins. São pessoas que fazem o mal contra o seu semelhante, matam os pais, matam os filhos, de forma cruel e covarde, fazem o mal contra inocentes. E, às vezes, essas pessoas até estão no meio da rua. Não tem uma punição, de fato, a justiça dos homens, ela falha. Por mais que você possa imaginar que em algum lugar do mundo, como nos Estados Unidos, porque tem uma prisão perpétua, porque tem pena de morte, você possa imaginar que lá haja justiça perfeita. Não, não há. Porque outros homens se levantam e, mesmo sabendo dos riscos, eles fazem o mal contra as pessoas. Mas isso não deve tirar a paz do seu coração. Isso não deve tirar a esperança que você tem no Senhor. Porque você deve saber, primeiramente, que é o Senhor quem está dominando e controlando este mundo. De uma forma que nós, muitas vezes, não entendemos, não compreendemos. Mas Ele está fazendo isso. O Senhor tem o domínio da história deste mundo. Os homens perversos podem agora rir e pensar que são livres para fazerem aquilo que bem entendem. Mas não é verdade. Porque eles estão debaixo da autoridade de Deus. Eles só fazem aquilo que Deus permite. E por que Deus permite, pastor? Meu irmão, confie na sabedoria de Deus. Saiba que nenhum ato perverso ficará sem resposta. Saiba que nenhum daqueles que praticam o mal contra os outros ficará de forma impune, de fato, diante de Deus. O Senhor cobrará deles. E é o Senhor quem limita, quem barra os seus atos. Eles não vão além daquilo que Deus permite. E é por isso que você deve fortalecer a sua confiança e esperança em Cristo. Não é em Donald Trump, não é em um presidente que virá, não é em um governo, seja de direita ou muito menos de esquerda, porque aí é perder tempo mesmo. Não é em instituições que surjam neste mundo. A sua esperança de que o mal um dia ele será erradicado desta terra é confiar em Cristo e saber que Ele é o Senhor de toda a glória e que a Ele pertence a resposta final. Em segundo lugar, rogue ao Senhor que tire você do comodismo do pecado. Meu irmão, se você está vivendo em uma situação de pecado e você consegue ocultar isso, você consegue fingir que é crente, mas você está preso a algum pecado, se você está afundado em pornografia, se você está afundado em algum tipo de pecado como adultério, se você está preso a algum tipo de vício, se a sua vida tem sido dominada pelo pecado e você está muito satisfeito com isso, é o momento que o Senhor te lembra que isso não deve ser natural para você. O pecado não pode ser uma coisa boa. Você não pode gostar e ficar tranquilo com tudo isso e dizer, deixa assim mesmo, pastor. Não vamos falar sobre esse assunto, não. Fala sobre vitória, sobre coisa grande, sobre aquilo que Deus faz. Eu preciso falar para você sobre estes pecados que você tem cometido. Porque de outra sorte, eu vou ficar simplesmente olhando você cair no abismo do inferno. Meu irmão, você precisa se libertar. Você precisa, de uma vez por todas, abandonar o pecado que tem dominado a sua vida. Seja o sexo fora do casamento, seja o homossexualismo, seja o vício em jogos online, seja porque você está dominado por um desejo de fazer o que é pecaminoso, você deve, de uma vez por todas, dizer basta. Eu preciso da graça de Deus. E eis a boa nova, igreja. Quando você clama pela graça de Deus, o Senhor vai ao seu encontro. O Senhor vai até você e Ele libertará você. Mas é necessário que você tenha fé. É necessário que você confie e acredite que Cristo tem o poder para libertar você deste cativeiro que você está vivendo. Meu irmão, não se acostume com essa vida de pecado. Eu sempre falo aqui na igreja e vou repetir até o último dia que Deus me permitir subir a este púlpito. Não brinque com o pecado, porque o pecado tem o poder e a capacidade de destruir a sua vida. E acredite nisso, ele vai destruir você. Mas confie na graça de Deus. Confie no Senhor. Vá até Ele e rogue, Senhor, eu preciso de libertação. Eu sei que o Senhor não quer isso para a minha vida. Eu sei que o Senhor não aceita isso. E é por isso que aqui estou, te rogando, me liberta. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas em terceiro e último lugar, meu irmão, você precisa do auxílio do Senhor.
E eu sei que você nessa hora dá um joinha assim. É isso aí, eu preciso de Deus. Confirma. Preciso do auxílio do Senhor. E aí, meu irmão, eu tenho que dizer o seguinte para você. Você pode estar dizendo que confia no auxílio de Deus, mas quando você deixa de orar, você está fazendo outra coisa. Você não está confiando no auxílio de Deus. E aqui eu tenho que lembrar a igreja que coisa bonita. Nós estamos aqui com muita gente. A reunião de oração aqui tem sido uma vergonha. Eu não sei onde a igreja está, mas ela não está aqui orando. Ela se recusa. Ela inventa desculpa. Ela arruma alguma coisa para fazer na quarta-feira, mas orar ela não vem. Ela não vem. E isso é pecado. E isto é um problema, porque você arruma tempo para fazer qualquer coisa, mas você não arruma tempo para orar diante do Senhor. E nem venha me dizer que você está orando em casa. Porque se você realmente gostasse de oração, você orava junto comigo na igreja. Pelo menos uma vez na vida você viria. Porque, infelizmente, há irmãos que eu nunca vi na quarta-feira aqui na igreja. Nunca. Será possível que você, em um ano inteiro, não consegue uma quarta para vir orar aqui na igreja? Você mente. Não para mim, mas para Deus. Se você, de fato, confia e crê que você necessita do auxílio de Deus, é hora de você começar a colocar o seu joelho no chão. É hora de você vir para a igreja na quarta-feira. É hora de você acordar cedo no domingo pela manhã e vir para a escola dominical. É hora de você aprender aqui na igreja como servir a Deus. E muitas vezes nem no domingo à noite você aparece. Então como é que você diz que confia e que precisa do auxílio de Deus? Você está confiando no auxílio que o seu coração te dá, não no auxílio de Deus. Porque é aqui na igreja que o Senhor fala conosco. É aqui na igreja que o Senhor nos confronta, mas também nos consola e nos lembra das verdades santas e eternas que o nosso coração necessita. Porque de outra forma você esfriará. Você não dará valor a estar no meio dos crentes. E adivinha só no céu o que acontece? Você se reúne com os crentes para adorar a Deus. Mas se agora, hoje, você não tem prazer nisso, se hoje você não tem de fato interesse nisso, é porque você despreza este auxílio de Deus. Você acha que pode viver a sua vida sozinho, sem a necessidade de que Deus faça qualquer coisa por você. Isso, meu irmão, precisa ser mudado. Isso precisa ser, de uma vez por todas, encerrado. Eu convoco a igreja. Venham orar comigo na quarta-feira. Que seja o último domingo onde eu preciso relembrá-los disso. Venham orar ao seu Deus. Roguem pelo seu auxílio. É a última vez, então, que também eu preciso lembrar a igreja. Venha para a escola dominical. Tragam os seus filhos. Aqui estejam, juntamente com os seus irmãos, em adoração verdadeira, preparando o seu coração para o culto de domingo à noite. Igreja do Senhor, povo de Deus. Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de São Bento. Nessa noite o Senhor vos lembra, mais uma vez, vocês não podem batalhar sozinhos. Porque se vocês forem por este caminho, vocês vão cair. Confiem no auxílio de Deus e mostrem isso na prática, na igreja, junto com o povo de Deus, não em casa, não desigrejado. Nunca sozinhos, sempre com o Senhor, buscando o seu auxílio. E isso se faz em grande medida na igreja. Deus, irmãos, Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso consolador. Mas Ele é também o nosso guerreiro. Aquele que luta pela sua igreja. Aquele que triunfa. Aquele que mostra que o diabo, o inferno, o pecado, os ímpios não têm a vitória. Mas Ele tem. Confie nisso. Creia nisso. Viva com esta santa verdade no seu coração. Que Cristo Jesus seja de fato o seu libertador. Aquele que venceu na cruz e que de maneira final, um dia você verá a sua vitória ser estabelecida neste mundo. Todo o mal dos ímpios, de Satanás e do pecado será varrido para o inferno, que é o lugar deles. Que você esteja do outro lado da história, com aquele que batalhou por você e com você. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós te rogamos, te pedimos que o Senhor aplique em nossos corações estas santas verdades. Que não nos deixe esquecer, ó Deus, nem só por um instante, de tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite. Que foi o Senhor quem falou, que foi o Senhor quem ensinou. E que bênção, ó Deus, é saber que o Senhor fala conosco. E não nos deixa
cercados por mentiras que o nosso coração cria. Precisamos de Ti, ó Deus, e te rogamos isso. Nos faz entender, nos faz crer. É o que eu te peço, é o que eu te oro em nome de Jesus. Amém.